o ato de você estar criando, estar produzindo alguma coisa, mesmo que ela não se complete no final, mesmo que ela não chegue a um público, já é algo, né? Já é uma realização. Então, eu acho que esse documentário mostra os bastidores, né? Mostra as dúvidas do processo de pesquisa, que é um processo de arte também, é um processo criativo também. E como é belo a gente acompanhar isso, né? Essas idas e vindas, esses altos e baixos, o refazer, as inquietações, o amadurecimento, né? E a gente poder perceber que começa de um jeito e não necessariamente existe ali um plano que vai seguir em linha reta, né? São essas ondulações imprevisíveis que fazem com que a gente se enriqueça, né? Tanto quem está fazendo quanto quem está vendo esse fazer, né? Então, sou muito grata por isso. Eu que sou. E agora, com essa fala de Tessia, lembrando do momento em que ela fala no filme sobre isso, de essa distinção que para mim foi um pilar entre escrever e publicar, né? Então tem tudo a ver com isso, né? Aqui na prática esse documentário ele tinha esse intuito desde sempre, que quando aconteceram as gravações, em 2017, eu estava escrevendo, era o primeiro ano do mestrado, mas já não se imaginava nem documentário, nem nada disso, né? Foi um registro quase como que de diário mesmo, né? Um registro quase como de diário, para que eu também registrasse esse processo, né? Que para mim sabia que seria instigante. E aí, quando o livro, né, agora a dissertação, é aprovado em um edital do incentivo às artes da Secretaria de Cultura, aí vem a ideia de transformar esses arquivos que estavam lá quase rejeitados, abandonados, transformar em uma contrapartida, né? Então, esse momento aqui é também uma contrapartida à verba, né, que nos é dada enquanto artistas, por uma seleção, para que o livro existisse. Então, esse projeto de mestrado em torno da obra de contos da Tessia gerou esse livro, né, que é a publicação da dissertação, e gerou esse doc como uma das contrapartidas, né? E eu acho que de alguma maneira eles se complementam, porque, embora em algum momento eu fale da vontade de fazer uma escrita ensaística, a gente, ao mesmo tempo, nunca consegue fazer algo totalmente distante, distanciada, fria, né? A partir das nossas referências e nosso histórico como artista, mas também não consegue fazer algo tão subjetivo. Então, acho que é um casamento interessante das duas linguagens, né? E é também o aproveitamento dela enquanto fotógrafa, enquanto, né, detentora de imagens, captadora de imagens. Então, o doc vem com esse intuito também. Abrimos para a gente conversar? Opa, lá atrás tem uma questão. Aí tem um microfonezinho aqui, ó, para você vir falar, para a gente gravar, pode ser? Pronto, muito obrigado. Se acanhe não, viu? Meninas podem bater as fotos não, a gente bota no vídeo para juntar a imagem. Ele tá dando um tiltzinho, mas qualquer coisa você vem aqui no meio, viu? Pronto. Oi? Pronto. Boa tarde. Boa tarde, querido. Parabenizar o trabalho. Obrigado. E eu gostaria de tratar de um tema que é o tempo, questão do tempo e processo de criação, né? Dentro dessa dimensão do impulso e o rigor, né? Então, pela primeira vez eu pude escutar, né, de uma escritora ou de um escritor a questão do tempo relacionado a um processo de criação, no caso o romance. Aí quando você falou que quando você está escrevendo romance, você não consegue fazer outra ficção, né? Eu achei muito interessante, porque eu escrevo também, né? E normalmente são contos, comecei com contos infantis, eu sou narrador de histórias, né? Mas não publico os meus contos, né? E há 2 anos eu comecei a escrever um romance. Só que travou o romance, naturalmente, simplesmente ele parou e eu não
consigo escrever outra coisa. Mas me parece, Tessa, que a produção do imaginário continua. O tempo de criação ele fica, por mais que não esteja realizando o processo mesmo do concreto, da técnica. Como é que você vê isso? Né? O tempo para você, quando você está escrevendo algo que você para, mas ele continua em você durante essa questão da duração do processo, né? A gente não sabe se vai ter um resultado, né? Não sabe se vai ter continuidade, não sabe se vai dar continuidade. Como é que gostaria que você pudesse falar mais sobre isso? Só complementando, legal essa pergunta também da área da academia, né? Muita gente abandona dissertação pelo meio, tese pelo meio, né? E o fantasma continua, né? Sobre isso. Desabafa logo, tá bafo, que a gente vai te ouvir. Eu estou no doutorado em filosofia, né? Sou filósofo de formação. Como é que tá lá? E aí eu estou escrevendo sobre literatura, né? E filosofia, legal. E a dança, né? Que também é outra expressão artística com a qual eu trabalho, né? E é um processo bem delicado por conta da questão da técnica, né? Que por mais que filosofia e literatura bebam desse horizonte do imaginário, né? De uma abertura, né? Como diz o Bergson, né? Que é o filósofo que eu trabalho, é o Henri Bergson. Mas a técnica é diferenciada, né? Então, por exemplo, a questão do processo. A gente consegue ver o resultado do processo artístico em arte, o resultado, não vê o processo. Em filosofia, o processo aparece na escrita, né? Então, essa dimensão que a gente confunde, no caso, quando a gente é artista, escritor e filósofo, ou acadêmico, né? Aí tem que separar um pouco, a academia pede para separar, né? Tem esse problema de método. Lindo. Obrigado. Como é teu nome? Jorge. Jorge, obrigada pela sua pergunta. Bom, muitas coisas. Né? Muitas coisas. Beleza de pergunta. Quero começar dizendo que o Henri Bergson é um filósofo que eu admiro também muito. Ele tem um livro chamado Riso, né? Que é um livro fundamental, né? Para a gente pensar sobre as questões do humor, que é algo também que nos interessa, né? Bom, mas sobre o tempo, o processo da escrita, é isso que você coloca, Jorge, assim, existe a criação não só quando a gente está ali se dedicando ao ato, né, de escrever, de lançar ali uma materialidade gráfica no papel, né, mas o próprio pensamento já é uma maneira de você desenvolver as ideias, né, muitas vezes sonhar também, às vezes a gente trabalha até dormindo, né, vai dormir, acorda com uma nova perspectiva para um texto, para um personagem. Agora, existe uma questão assim de um timing exato para não deixar a coisa se dispersar caso se queira, de fato, reter aquilo num produto, né? Porque é uma forma de pensar também que esse processo pode ser indefinido, né? Ele pode não descambar no resultado, não necessariamente o resultado é o prêmio, né? O trunfo do seu fazer criativo. Mas caso se queira, de fato, ter um produto, existe esse, vamos dizer assim, esse rigor, né, como eu mesma coloquei, de fato estabelecer um prazo para que a coisa não fique a perder de vista, né? Eu mesma agora estou num dilema muito parecido com esse seu, né? Assim, estou pensando num novo texto, comecei a fazer novas anotações para um novo romance, mas ao mesmo tempo eu fico naquela felicidade clandestina, né, de que a Clarice Lispector fala, no caso da personagem dela, a respeito de uma leitura, né, que ela queria e não queria ler aquele livro, ela queria adiar a leitura porque era uma coisa tão prazerosa que ela ficava na felicidade clandestina, né? E eu estou numa felicidade clandestina em relação à escrita desse livro. Eu fico fazendo anotações, fico pensando em coisas, mas ainda não parei para começar. E sempre há o mundo dizendo que a gente não pare, né? Você tem que
fazer uma coisa cotidiana, você tem que entregar um texto técnico, uma pesquisa. Então, assim, para você ter desculpa é a coisa mais fácil, né? Para você protelar, não há, assim, como... Não faltam motivos, né? Então, assim, por que é que eu não me entrego, de fato, a esse processo de escrita se eu já tenho praticamente o começo e o meio da história? Eu não preciso ter o fim, né? O fim acontece no decorrer, enfim, o próprio personagem muitas vezes vai nos guiando para esse fim. Mas é isso, é quase como se fosse adiar um gozo, adiar um prazer, né? Como um prazer. Já como um prazer, né? Tinha aquela propaganda, né? Acho que era do Guaraná. Há muito tempo, gente, tinha uma propaganda de televisão que era de um Guaraná, né? Se não me engano. E aparecia um sujeito no deserto, né? Se acabando de suor, andando, morto de cansaço, sol a pino, né? E ele... de repente pega e começa a comer batatinha, né? E a batata você chega, sente o sal ali, né? E o cara morre de sede. E a propaganda dizia: provoque a sede até não poder mais. Aí então, beba o Guaraná, não sei das quantas. Então, era o Guaraná qual? Era o Tim, exatamente. Então eu não gravei a marca, né? Mas gravei a propaganda para sempre. E aí eu fico nisso, provocando essa sede, sabe? Então, não, ainda não está... Não é o suficiente, eu não quero o suficiente, eu preciso querer mais, para então me dedicar, né? Quando eu estiver no limite, aí eu vou começar a escrever. Mas já aconteceu em outros momentos de eu ficar me testando e simplesmente entrar num anticlímax, sabe? Simplesmente passar à vontade, né? Então esse é um risco, sabe? É você ficar assim, segurando essa rédea com muita... atenção, porque ela pode se afrouxar para todo sempre. Assim, você mantém uma atenção, mas sabendo que isso pode se romper, o momento pode passar sem que você realize de fato, né, a obra. Aí, assim, é algo que não tem como a gente dar uma fórmula, uma receita, é meio que ir testando, né, como é que essa borda está, ela está a ponto de se romper ou ainda pode esperar um pouco mais olhando para esse precipício, né? Por enquanto eu ainda estou esperando um pouco mais, né, mas eu não recomendo isso a você porque você pode estar em outro tempo, certo? Alguém mais gostaria de colocar aqui uma questão para a gente fazer trocas, né, gente? Não são assim respostas, né? É muito mais uma troca de ideias e de pensamentos, Lúcio. Essa ideia do tempo, de finitude de processo, a gente pode lembrar também da própria materialidade do produto. Né? Quem diz que tem fim? Né? Então, publica-se um texto, mas aquele final, como Tessia diz, né? Tem um começo, um meio, o fim vai se desdobrando, vai se mostrando, vai se conhecendo, mas pode não ser um desfecho, um fim sem desfecho nesse sentido, né? Então, cabe também, eu acho, a essa materialização, né? Essa canalização, né? Que vai indicando o próprio corpo daquele objeto de pensamento artístico, né? Para que ele aquele ciclo nem se complete, se organize de alguma maneira, né? Então, acho que e aí eu acho que entra também a experimentação, né? Então, o escrever e guardar é uma potência, o escrever e testar é outra, né? Pensar. Quem mais? Opa, mais uma. Boa tarde, parabéns. Aí nessa questão do tempo, enquanto ele está correndo e você está com essas ideias, essas fruições, será que se você esperar muito, será que esse fruto não amadurece mais e vai passando esse desejo? Porque eu lembrei na entrevista que você falou que a escrita antes é uma necessidade, né? Ele precisa estar lá. Mas será que depois se você não levar a esse resultado, corre o risco de passar?
para uma certa história, uma narrativa? Ou já aconteceu isso alguma vez? Será que é importante você, talvez, abraçar logo um impulso com alguma ideia para que ela não, sei lá, desbote depois? Parece com amor esse nosso papo, né? Será que não é bom ir logo, né? Começar a namorar, chegar junto antes que a gente perca para outra pessoa? Eu vivo o desejo. Sim, sem dúvidas há esse risco. Assim, não só o risco de que, sei lá, a ideia se perca, né? E por isso as anotações são muito importantes, mesmo que não se comece um processo organizado de fazer a primeira versão, fazer o primeiro esboço da história, do texto, mas apontamentos, né? Esquemas, ideias, nome de personagem, você já começa ali meio que a criar umas âncoras, sabe? Você está preparando o navio para sair, mas você primeiro lança a âncora para que ele esteja num lugar, né? Você já criou aquele lugar de partida, ainda não zarpou. Agora, acontece um risco também, que é o de a história se escrever de outra maneira que não seja gráfica, ou seja, não se escrever, né, assim, literalmente, mas de ela acontecer de uma outra maneira, de acontecer no pensamento e de acontecer também na conversação, porque, por exemplo, essa história que eu quero escrever, eu cheguei a comentar o enredo dela já para umas 2 ou 3 pessoas, né? Eu quero escrever um livro que vai ser assim, 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 né? E, em parte, eu faço isso meio que para consolidar o meu desejo, né? Para me afastar um pouco da ideia, porque enquanto a ideia não é dita, é como se ela ficasse muito vaga ainda, né? Quase como um processo terapêutico, eu preciso dizer para que aquilo aconteça enquanto realidade. Então eu digo para essas pessoas meio que para levar isso mais a sério, e aí é meio que quase um compromisso. Depois essa pessoa vai dizer, cadê a história? Né? Aí eu vou ter que dar uma satisfação. Então eu já crio assim uma espécie de responsabilidade, né, com essa cobrança que alguém possa me fazer. Mas também a escuta, né, porque nas oportunidades em que eu comentei esse enredo, aí a pessoa diz, acho que, né, de repente seria interessante você fazer isso. Ou quem sabe se você fosse nessa direção, e aí eu fico colhendo possibilidades. Mas se eu fizer muito esse laboratório, pronto, eu já partilhei essa ideia com o público. Sabe, assim, eu acho que se eu fizer isso com 10 pessoas, se eu pegar 10 amigos, parceiros e contar essa história, a história já foi escrita. Vira contação, né? Exatamente, já vira uma contação. Então ela já obedeceu à sua finalidade de existência, ela já existiu de alguma maneira, e aí eu perco a história nesse sentido, eu deixo de transformá-la num livro, ela passou a ser um episódio oral, enfim, ali um momento de conversa, né? Então é preciso saber o que é que se quer, né? O que é que eu quero fazer com isso, eu quero transformar num livro, então a fase da troca verbal, ela tem que ser só um momento ali de laboratório, ela não pode ser o objetivo. Né? Eu tenho que economizar nisso, eu tenho que segurar a onda aí, e eu tenho que me dedicar mais tempo para a escrita de fato, né? É muito interessante, né? Todo esse equilíbrio aí, a libriana, né, fica sempre na angústia de tentar equilibrar os pratos. Sabe o que eu lembrei com essa conversa? Do tempo dos textos acadêmicos, né? Existe, sobretudo no mestrado, uma quase regra que é no primeiro ano não escreva, né? Faça as disciplinas, entre em discussões, deixe para escrever com 1 ano. Isso às vezes dá tão errado, né? Porque e aí talvez eu acho esse risco da protelação, do guardar, né? Porque 1 ano depois é 1 ano depois, né? Já é um outro corpo, outra vida, uma outra atmosfera. E você, e o mundo, e aquele texto, e a sua relação com a orientação, mil coisas, né? Então isso eu nunca segui, essa regra eu nunca segui, essa pseudo-regra, né? Então eu sempre tentei colocar já o processo em formas, né? Essas âncoras, né? Essa elaboração, porque eu acho que isso vai dando pra gente, aí também a gente respondendo talvez um pouco desse vislumbre do horizonte a se chegar com o navio. Eu quero que tu faça uma pergunta, viu? Que tu tem várias ideias aí na cabeça, a gente trocou umas ideias já no Zap. Manda aí umas boas pra nós. Desde boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos e todos.
eu acho que esse assunto, tanto diz respeito às duas maneiras de escrita, né? A escrita acadêmica, né? E a escrita literária, particularmente, os dois temas me são bem caros, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com isso foi através do Carlos Aljoão, do Rilke, em que ele leva isso à quintessência, digamos assim, da vocação, né? A pergunta que ele faz, né? Será que eu suportaria viver sem escrever? É uma pergunta, né? E o corte, inclusive eu fiz no filme, né? O diálogo entre vocês, eu achei bem interessante nesse sentido. Havia ali uma certa questão sobre a intenção do artista e o que de fato é colocado depois. O papel, a escultura, né, a pintura. A peça até marcava que, a partir das letras, né, digamos, da pesquisa acadêmica, o que fica escrito é que seria importante. É interessante porque na psicanálise, o importante é justamente que a gente não fala. É justamente aquele que não necessariamente se dá a representação. Por que eu acho importante esse papo que a gente está tendo hoje? Né? Aqui, na Casa de Cultura, olha, veja só o lado de fala, né? Não deixa de ser. Mas na Casa Amarela. Porque já vi muitos colegas e muitos colegas com processo de edição na escrita acadêmica, né? E também na sua escrita literária, com tentativas várias, né? O que acontece aí? É uma pergunta que a gente pode fazer e que eu estou fazendo a vocês. Porque quando você lê, você também escreve. Não é isso? Ler é escrever. Ler é escrever? Sem dúvidas. Ler é escrever. Eu acho que quando você percorre, né, o pensamento através das palavras de um autor, você vai ali seguindo um pouco a mente, né, daquela pessoa. E aí, não vou lembrar quem foi que disse isso, talvez Humberto Eco, né? Bom, eu não sei se está naquele estudo dele sobre a obra aberta, que é tão citado, talvez tenha sido ele quem disse isso, outra pessoa, mas de que o livro lê o leitor. Né? Não só o leitor lê o livro, mas o livro lê o leitor no sentido de que uma mesma obra pode, para mim, ser extremamente importante para um amigo. Não, isso é banal, não sei o que é que você viu de tão valioso nesse livro ou nesse filme, né? A gente pode pensar em várias linguagens, mas pensando aqui na literatura, o que é que faz com que eu me identifique tanto com um determinado livro, um determinado título, numa fase da vida, inclusive, né, a mesma pessoa em fases da vida diferentes pode se apegar muito a um livro, dizer esse é o meu livro preferido, depois de alguns anos você vai reler, você diz, como assim? Como é que eu pude ser fã desse livro? Como é que eu pude colocá-lo no meu ranking se hoje ele parece assim pálido, né? Parece uma coisa de pouco impacto, mas transformou a minha vida lá atrás, né? E isso assim, a mesma pessoa, e entre pessoas diferentes, então imagina só o contraste, né? De maneira que quando a gente lê, não só a gente escreve, como a gente se reescreve, eu diria assim, né? É uma escrita também de autoconhecimento nesse sentido. Por que é que isso me toca? Por que é que eu leio essa passagem, perco fôlego? E outra coisa, eu disse, não, isso aqui eu não aguento mais não, deixa. Paro de ler o livro, né? O que é que isso diz de mim? Do meu temperamento, das minhas preferências, né? Daquilo que é caro, que eu valorizo, né? Então, mais ou menos assim, diga-me quem são os seus autores favoritos que eu direi quem você é, né? Nessa fase da vida, porque em outra fase da vida você pode ter uma outra lista. Então, sem dúvidas, a leitura é um processo terapêutico, né? Assim como a escrita é um processo terapêutico. E é um processo terapêutico não só porque nos leva a um escapismo, né? Porque tantas vezes a gente pode estar ali numa confusão mental, numa angústia, numa situação aflitiva, eu preciso sair disso, vou ler, né, para ir para um outro mundo. O escapismo é uma maneira de você
relaxar ali, né? Se vingar. Exatamente, pois é. Você se vinga através de um personagem, né? Você tem ali uma catarse através de uma situação que outra figura vive, mas também é terapêutico porque você se conhece, né? Por que é que isso está mexendo tanto comigo? Por que é que isso me levou às lágrimas? Por que é que eu tive ódio dessa situação? Por que é que eu tive pena? Né? O que é que isso diz a respeito do meu caráter, da minha formação, né? Então, é tudo muito útil, se a gente pensar, né? Nada é desnecessário. Mais alguém? Opa! Oi? Boa tarde. No documentário, você fala, Messi, que a escrita, um texto literário, tem esse caráter subversivo, de causar um certo descompasso de você ler e entrar em contato com uma coisa que te mexe, que te bota em movimento, e te faz questionar, que te faz sentir um pouco desconfortável. Até. Você fala da dimensão do grotesco. Eu queria tocar um pouco a respeito disso. Como que você... queria que você falasse mais a respeito disso. E é uma coisa que me é muito cara em obras literárias, isso da gente não passar indiferente àquilo que está sendo lido, né? Eu também gosto muito de escrever, mas, e é outro tópico do meu apontamento, o que eu escrevo, eu acho que é uma coisa que só pode ser compreensível para mim mesmo. E é uma dificuldade que eu tenho, porque eu gosto de associar palavras, e eu gosto de tentar fazer as coisas ficarem mais compreensíveis para mim. E externar isso pode ser um pouco incompreensível. Então são textos bem difusos, não muito bem estruturados, que seguem quase uma regra assim, da associação livre, uma coisa meio bagunçada mesmo, mas que me funciona muito bem, assim, de entendimento e tudo mais. E que é uma coisa que eu gosto que causa estranhamento, tanto para mim, porque nesse estranhamento eu reconheço uma coisa que no dia a dia não aparece, assim, não é visível, né? E aí eu senti essas conexões também com a psicanálise na sua fala, sobre, eu não sei se necessariamente, mas assim, isso que não está no discurso comum, né, que vai emergindo assim, obras e tem esse caráter de mostrar coisas que não são fáceis de se ver e que explodem assim, né, no discurso literário e artístico. Explodem e espantam. Como é teu nome? Desculpa. Roger, olha, primeiro sobre essa segunda parte da tua questão, né, da sua escrita, que você falou que talvez não seja muito compreensível, né, para outras pessoas que têm meio que quase um automatismo psíquico, né? Eu pensei no surrealismo quando você falou, né? Então, assim, veja que os surrealistas usavam isso como um método, né, de associação livre, de automatismo psíquico, e ainda hoje nós lemos as obras deles valorizando esse hermetismo, né? Então, não necessariamente isso é um empecilho, isso pode ser uma marca de estilo proveitosa, né? Há um público atrás desse tipo de desafio literário. Então, assim, é uma questão que eu não colocaria como limitante do seu texto, né? Eu iria realmente investigar mais, assim, se apropriar de fato, né, dessa tendência e ver qual é o nicho que ela, para onde ela pode ir, né, para onde ela pode caber, sabe? Agora, o segundo momento, aliás, o primeiro momento quando você coloca do grotesco, né, do incômodo, pois eu acho assim que de fato a obra de arte, se qualquer que seja a linguagem, ela deve fazer alguma coisa, ela deve movimentar o público, né? Não é uma coisa, por mais que a gente possa em várias oportunidades escolher uma obra de arte para relaxar, eu acho que ela também tem esse papel de descontrair, de relaxar, de fazer rir, né? Mas, assim, sempre há na obra de arte de qualidade algo subjacente que tem uma reflexão, né? Que não vai ser passageiro, que você vai levar para a vida e em algum outro momento vai despontar, vai surgir aquela ideia que estava ali bem discreta, por trás de uma cena aparentemente lúdica, aparentemente descontraída, né, você carrega. Mas quando a gente pensa assim, no impacto do grotesco, muitas vezes, algumas obras, alguns textos vão por um caminho que eu acho que é fácil de impressionar o leitor,
na base assim, de um incômodo gratuito, né? Mais ou menos como se fosse um programa policial, sabe, sensacionalista. Um blockbuster. Assim. De uma imprensa marrom que molha cadáveres e tal. Então, existe uma tendência na literatura contemporânea urbana de falar só de horror, sabe? Então, você é dor. Recentemente eu estava lendo e eu não aguentei terminar o livro, era muita dor, e eu, assim, deprimido, meu Deus, que coisa horrorosa. Sabe? Não havia um momento, assim, de paz naquela história, sabe? Era só sofrimento, só dor, sabe? E, assim, isso provoca um impacto, um incômodo, sem dúvidas, assim, mas será, né, que o leitor merece? Será que o leitor merece se envenenar, né, com sentimentos tão pesados, assim? Qual é o resultado disso? Para que se quer isso? Entendeu? Assim, eu não encontrei nesse livro que eu estava lendo recentemente, e que não direi o nome, eu não encontrei um propósito, assim, por exemplo, não, existe uma redenção depois, existe uma mensagem, então isso me serve para... Não, era chafurdando na desgraça, entendeu? E aí eu acho que esse é um caminho fácil, do horror, sabe, assim, da tragédia pura, mais ou menos como você ficar ali vidrado na guerra, assistindo, eu estou aqui há 2 horas, acompanhando o Hamas, jogando bombas, etc., é extremamente impactante, mas assim, isso me envenena num grau, né, que não merecemos, né? Assim, o que é que tiramos de proveitoso disso? Então eu acho que o caminho mais difícil, mas também o mais rico, é trabalhar com um grotesco que não seja apenas essa superfície, sabe? Que seja uma coisa que nos leve a uma mensagem, a uma conclusão a partir daí. Qual é a sua conclusão a partir desse grotesco? A vida ainda vale a pena a partir desse grotesco ou não, sabe? Assim, o que é que a gente pode tirar? Não é uma moral, mas assim, como é que pode haver uma filosofia de fato por trás disso, né? E alguns textos não tem, são meio que coisas gratuitas, escândalos assim, né, aleatórios, sabe? E aí eu acho que existe um pouco de confusão nesse sentido, né? Na literatura, nos filmes, muitas vezes a gente vê fórmulas assim de dor, de sofrimento, né? Que inclusive nos meus primeiros textos eu fiz muito isso, né? No meu livro O Resto do Teu Corpo no Aquário, todos os contos têm mortes no plural, né? Então, assassinatos em série, né? E assim, eu fiz esse livro porque eu estava num momento péssimo da minha vida, então assim, eu de fato joguei ali tudo que eu estava vivendo, né? E foi uma maneira de eu escapar da minha vida, transferindo para aquele texto, né? Tanta coisa amarga. Mas depois, olhando à distância, eu percebo que foi uma solução muito fácil. É muito fácil você terminar um texto com todo mundo morrendo. É muito fácil. Morreu, acabou. Né? O difícil é você terminar um texto com um final convincente que não seja um desfecho natural da morte. Mas que o leitor fique, não, isso aqui é um final interessante. Né? Ou mesmo que não seja o final, um momento dramático que não seja um momento trágico. Qual seria um momento dramático que não seja trágico? Né? Então, aí são desafios que, com o amadurecimento na literatura, a gente vai percebendo, isso aqui é uma fórmula, isso aqui é fácil. É fácil comover, colocando cenas de horror, mas como é que eu consigo comover com coisas mais sutis, com coisas mais discretas? Né? Então, eu acho que o grotesco ele também pode ser discreto. Sabe? Muito bom. Eu acredito que isso só se acentua em tempos de múltiplas identidades, em autoafirmações, né? Então, vou contar a minha história, ou então, olhe por tudo que já passei. A gente tem que ter esse cuidado, inclusive, para esse olhar para si, né? De uma maneira que não nos mortifique ainda em vida, né? Isso aí. Mais alguma questão, alguma ideia? Vocês estavam falando dessa relação com a escrita, né? E durante muito tempo eu pensei que eu gostava de escrever, porque eu sempre tive essa veia artística, eu sempre gostei de teatro e de contar histórias e tudo mais.
E aí chegou a época do meu TCC, cara, eu percebi que é de longe a parte que eu menos gosto. Assim. Você tem que pegar aquela ideia, aquela coisa fluida, multifacetada que você tem na sua cabeça, e aí você tem que confinar tudo isso em palavras, você tem que, de fato, cristalizar aquilo de uma forma que outras pessoas vão poder entender, se torna um desafio para mim, sabe? E eu queria saber como vocês lidam com isso, se vocês lidam com isso, né? Porque eu tenho talvez um agravante aí na mistura, que é o fato de eu talvez ser uma pessoa meio divergente, ou talvez me expressar muito melhor falando do que efetivamente escrevendo. E aí eu queria saber como é essa relação de vocês com essa fatalidade, né? Se você é um escritor, você tem que escrever isso. Adorei isso, gente. A ideia não pode ficar lá exatamente isso. imaterial para a sua cabeça. Você sabe que eu vejo isso, inclusive, em sala de aula. Eu sou professor de ensino médio, né? Então preparo pessoas que precisarão escrever pelo menos um texto de 30 linhas, o mais perfeito possível, para entrar no vestibular e para chegar aqui, né? E é um caos, né? E, inclusive, era para estar lá agora, e nessa aula de agora, eles me pediram semana passada, por favor, a gente não quer mais escrever, a gente quer debate. Aí eu falei para eles, inclusive isso, eu disse, né? Falei, porque esse é o caminho mais fácil, né? De novo, e sobretudo para essa geração, né? Que tem sempre um argumento na ponta da língua, e discussões, e o calor dessa expressividade, da verbalidade do outro. Vídeo. E do dedo que vai na cara. Né? Então, a escrita é um outro caminho, né? Que é bem mais complicado. Agora eu vou te dar também uma esperança. Por exemplo, esse texto, né, que no original tem 200 e tantas páginas, aqui a gente tirou umas 50, e é ótimo também essa exclusão. Por exemplo, para mim, me propiciou a escrita a longo fôlego, por exemplo, né? Então, publiquei depois um romance. Então, isso também tem esse estímulo, assim, é como aquelas primeiras páginas do Grande Sertão Veredas, né? Passadas, aquela incompreendido, a forma de pensar de Reobaldo, entrando nas matas adentro, você diz, agora eu já sei como matar e não morrer, de alguma maneira, né? E aí a brincadeira começa a ficar menos dolorosa, assim. E é também pensar isso como o desafio desse ciclo, né? Do que o TCC representa, a dissertação, a tese, todos esses textos que a gente escreve ao longo da vida. A redação Enem, né? Que a gente já venceu, a maioria. Muito bom. Olha, eu adorei essa ideia de que é uma fatalidade. A fatalidade do escritor é escrever, né? Mas, assim, esse teu texto oral foi formidável, né, nessa tua questão. Então, assim, a primeira coisa que se fosse um orientando meu, eu diria, grave a sua pesquisa. Eu fico justamente assim, tipo... E transcreva. Eu sei exatamente o que eu quero escrever, só que aí, na hora que eu vou colocar aqui em palavras, de fato, tipo... Eu sou uma batata. Aí eu fico com essa frustração, aí eu prossigo pra, sei lá, e falar com a minha terapeuta exatamente a coisa que eu tinha que ter escrito 2 horas atrás, tá ligado? Mas permanece essa mesmo, esse sentimento de que quando eu tô na frente do computador, numa folha em branco, toda a minha potência, assim, é tirada de mim, sabe? Não sei se é algo muito específico, não sei se eu preciso de mais terapia pra fazer isso, mas... Pois essa coisa do medo do palco, né? No caso o seu é o medo da página, né? Mas se você, de fato, desenvolve a sua ideia em outros ambientes, como na terapia, grave a sua sessão terapêutica e depois apenas transcreva, né? Faça uma conversão. E, inclusive, assim, né? Não sei até que ponto o seu curso aceita TCCs com um formato mais flexível, mas seria o caso também de propor um outro tipo de apresentação, né? Uma outra linguagem mais performática, mais teatral, né? Na qual você se sentisse mais confortável. Assim, porque, de fato, é um modelo rígido, né? Ali que tem as suas regras engessadas, né? Quando a gente pensa em pesquisa, tem ali todo, né? E um processo, né? De reescrita quase infinita, né? Sim, pois é, várias versões, né? E tal, as notas bibliográficas, né? Então, não vamos lembrar, pois é.
Mas, assim, alguns cursos, principalmente os cursos de arte, eles têm modalidades alternativas também, né? Claro que existe um documento mínimo ali para ser avaliado, mas você pode também entregar a sua pesquisa com uma dança, sei lá, com, né, uma performance. É uma maneira de você buscar vias expressivas mais confortáveis, né? Seria ali, talvez, um caminho. Eu gostaria de fazer um comentário, eu achei muito interessante a colocação, que há uma fatalidade, essa da escrita, né? No Marcha da Civilização, Freud fala sobre isso, de certa forma, quando ele conceitua a cultura, né, como uma espécie de processo que, de alguma maneira, a gente abre mão de um gozo, né, da pulsão, a gente chama de pulsão, né, o gozo vai aparecer só na frente. Mas, necessariamente, então, você perde algo, né? Quando você entra na linguagem, entra no nosso social, quando você sai de casa e vem aqui, você me para assistir o Flávio e a Tércia falar, e você fala. Então, já há algo se perde aí nesse momento, percebe? Desde quando você fala, e você se coloca no laço. Então, talvez, nós estejamos falando sobre gradações, né? Gradações de como a gente consegue representar aquilo que a gente não consegue falar, ou aquilo que a gente não consegue escrever. E talvez a academia tenha determinados tipos de padrão, e talvez seja interessante a gente também pensar de onde vem esses padrões, e qual é o mote do pensamento acadêmico. É que a gente tenha, de alguma maneira, um mínimo de consciência do que a gente está escrevendo. Né? Então, estou escrevendo aqui, mas eu sou influenciado por vários outros autores, mesmo sem saber. E aí se propõe uma exegese, né, de leitura, para que a gente chegue naquela questão. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui deveria ser muito mais estimulada na academia. Eu estou quase terminando o curso, eu estou no 8º semestre. Essa deve ter sido a terceira vez que eu conversei sobre escrita. Como é que pode? Se o curso todo é sobre isso. Interessante. Pergunta, tá? Para nós aqui. Vem pra cá.